Olá, meus amigos. Meus amigos, a palavra de Deus fala que as nações se amotinam, isto é, se revoltam contra Jesus Cristo, contra o ungido de Deus e contra Deus. Como é que eles fazem isso, né? Aí você pode estar se perguntando, eles nem ligam que tem Deus, eles não têm noção que tem Jesus Cristo. Não é assim que a gente pensa? Mas a palavra de Deus fala que eles se revoltam contra Deus, contra o seu ungido. Então nós vamos fazer a leitura aqui no livro de Salmo, que talvez você possa ler o livro de Salmo, mas você não vai compreender o texto, né? No capítulo 2. E quando é que acontece isso? Se vai acontecer essa amotinação ou já acontece? Aqui no capítulo 2 de Salmo, versículo 1 em diante, vou fazer a leitura e vou explicar para vocês, para quando vocês lerem, vocês entenderem, né? Diz assim: por que conspiram as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. E aquele que está entronizado no céu se ri, o Senhor zomba deles, né? Como é que eles fazem isso, né? Eles fazem isso através das leis que vai contra a palavra de Deus. Nosso país o Brasil, ele vive conspirando contra Deus e contra Jesus Cristo. Mas esses homens, quando estão fazendo as leis, estão pensando contra Deus e contra Jesus? Não, eles não estão pensando, que isso nem cogita neles, né? Mas eles são culpados por causa dessas leis? Sim. Porque por detrás deles existe um rei, um soberano que está governando eles, o qual eles fazem parte desse reino das trevas. Então, se eles fazem parte desse reino das trevas, eles estão conspirando. Porque a palavra de Deus fala que todo aquele que se esquece de Deus, é o caso deles, serão queimados, serão jogados no inferno. Está escrito aqui na palavra de Deus, né? Está escrito na palavra. Então, meus amigos, as nações, principalmente o Brasil e outras nações, quando você vê leis de casamento entre pessoas do mesmo sexo, são leis que vão contra a palavra de Deus, estão conspirando. Quando eles fazem leis do aborto, para abortar uma criança, uma vida, é lei que vai contra as Escrituras, contra Jesus Cristo e contra Deus. É isso que esse texto está dizendo. Embora eles nem cogitam, eu não estou fazendo isso, mas é contra Jesus. Não, eles não passam isso na cabeça deles, né? Eles acham que não vão prestar conta. É igual lá no Oriente Médio. Por que você acha que tem essa guerra? Porque por detrás daqueles terroristas existe um comandante supremo invisível, que são as hostes espirituais. Mas eu não acredito nisso. Sim. Se você ler todas as Escrituras, a palavra de Deus fala que as pessoas, ou elas estão de um lado ou estão de outro. Ou elas estão obedecendo um ou estão obedecendo o outro. Elas não estão livres. Nós não somos livres como nós pensamos que somos. Não somos. Ou nós somos de um lado ou somos de outro. A palavra nos ensina assim. Ou nós somos servo de um ou somos servo de outro. Não existe neutralidade para nós. Não existe, né? Então, meus amigos, fica aqui quando você lê esse texto. Por que conspiram os povos e tramam contra o Senhor e contra o seu ungido? Quem é o ungido? É Jesus Cristo, né? Por isso a palavra de Deus fala: pede-me, no versículo 8, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua propriedade. Tu os regerás com a vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Está vendo aqui? Isso que é o reino que vai vir, né? Eles agora estão conspirando, mas a palavra de Deus fala que Jesus vai vir e vai reger com vara de ferro. Já cansei de falar, eu não me canso de falar. Tem aí uns pastores que dizem que não vai ter esse reino literal. Isso é uma heresia de grande erro encoberta. Mas aquele pastor é um santo homem de Deus. Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, pelo amor de Deus, você vai falar dele? Falo dele, são agentes do diabo
trazendo heresias encobertamente destruidor, porque através dessas pregações dele, eles negam isso aqui, que eu acabei de ler, nega os profetas, o qual que fala que vai vir um rei que vai reinar lá em Jerusalém. Eles negam que nós vamos participar desse reino físico, então são agentes do diabo. Porque a falsa religião, meus amigos, toda falsa religião, eles pegam um pedacinho das escrituras, mas nega ou um pedacinho, ou nega a metade, ou nega uma grande porcentagem. Porque a palavra de Deus ela tem que ser completa, não pode ter falha. Não pode ter falha. Ah, por causa do entendimento, igual vejo pastores aí, né? O entendimento deles é dessa forma. Não é entendimento deles, é o que a palavra fala. A palavra fala pau é pau, pedra é pedra. Não tem como vocês ajustar aquilo. Fica aqui essa reflexão aqui. Quando você lê a palavra de Deus, você vai ver que os governantes, tudo o que eles fazem é contra o ungido de Deus e contra Deus. Embora eles não saibam, porque são enganados e vão enganando. Eles são enganados também, porque eles querem deliberadamente ser enganados, né? Eles querem. E quando eles se convertem, tirar daquele véu, eles vão ver claramente. Que Deus nos livre desses maus governantes.